Olá, freirianas e freirianos, boa noite. 25ª semana Paulo Freire de Belo Horizonte no ar mais uma vez. Estamos ao vivo pelo canal do YouTube, pela página do coletivo Paulo Freire, Minas Gerais. Muito bom ter você conosco aqui em mais uma atividade da Semana Paulo Freire. Ação Cultural para a Liberdade. Paulo Freire e o Esperançar por um Mundo Melhor. Hoje eu estive, agora à tarde, acompanhando a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, lá no Centro Cultural Alto Vera Cruz, onde nasceu há 25 anos a Semana Paulo Freire de Belo Horizonte. Requerimento da deputada estadual Beatriz Cerqueira, também o deputado federal Rogério Correia marcou presença, uma visita muito bacana, respeitando os protocolos, que em Belo Horizonte também ainda está com um decreto municipal, a gente respeitando os protocolos, a gente fez uma visita muito interessante, o Centro Cultural, onde a comunidade do Alto Vera Cruz e toda a região leste ali fomentam a cultura e a educação. E lá nasceu a Semana Paulo Freire, da nossa saudosa e iluminada Lindalva Macedo. Então, um dia muito bacana, um dia importante, também fazendo parte aí da agenda da Semana Paulo Freire de BH. Os nossos parceiros, Coletivo Paulo Freire MG, Comitê de Mobilização Social pela Educação de BH, Coletivo Linhas do Horizonte, Coletivo Lindalva das Graças, Departamento de Educação do Curso de Pedagogia da PUC Minas, Escolas Municipais e Estaduais de BH e Região Metropolitana, FAIUENG, FAIUFMG, Universidade Federal do Triângulo Mineiro Uberaba, que o nosso convidado já vocês vão ouvi-lo aí, ter o prazer de conhecê-lo, né? A história, toda a trajetória do professor Nespoli, é o nosso convidado de hoje, também parceiro da Semana Paulo Freire de BH, mandato da vereadora Macaé Evaristo, mandato da deputada estadual Beatriz Cerqueira, mandato do deputado federal Rogério Correia, CUT Minas, MST, Movimento Trabalhadores Sem Terra, Instituto Zé Pequeno e Menininha, Coletivo da Educação de Araxá MG e também o coletivo Bancada do Livro do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O professor Nespoli, o tema dele, a atualidade da perspectiva libertadora, caminhos para a construção da educação popular nas escolas e movimentos. É o professor José Henrique Nespoli, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro de Uberaba. Seja muito bem-vindo, professor Nespoli, grande companheiro de luta. Prazer ter você conosco na Semana Paulo Freire BH. Boa noite. Boa noite, Reginaldo. Boa noite a todos, todas. Eu quero dizer que, para mim, é uma grande alegria poder participar da semana, né? Esse evento tão longevo, 25 anos, afinal é uma vida, né? Uma vida de atividades, educando, disseminando, como você diz, o esperançar, né? Então, quero agradecer demais o convite do Coletivo Paulo Freire, agradecer a presença, né, de quem está aqui nos acompanhando para essa noite de reflexão. O Reginaldo já me apresentou, sou o professor Zé Henrique, trabalho na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e aproveito para mandar um abraço, né, para todos, em especial para o nosso Triângulo Mineiro lá, Reginaldo, para o UFTM, para o coletivo Bancada do Livro, e que seja uma boa noite de debate. Isso mesmo, professor Nespoli. Um abraço aí a todos do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, turma boa de luta, de resistência, também da Bancada do Livro, que você faz parte aí. Um grande abraço a todos e todas aí do Triângulo Mineiro. Professor, só fazer um convite aqui para o pessoal participar com a gente no bate-papo pelo chat. Mande perguntas, saudação, sua participação é importante. Já, logo após aí a apresentação do professor Nespoli, a gente vai estar colocando a sua pergunta para que você também possa participar dessa roda de conversa virtual da 25ª Semana Paulo Freire de BH. Professor, tempo é seu, fique à vontade, bem-vindo mais uma vez. Bom, então,
obrigado novamente, né, ao coletivo Paulo Freire, de Belo Horizonte. E selecionei, né, diante do convite que o Reginaldo fez, esse tema que pretende falar um pouco sobre a atualidade da perspectiva libertadora, que é o ponto de vista que Paulo Freire nos coloca, né, a partir do seu método, a partir do seu pensamento pedagógico, da sua concepção de educação. Então, pretendo hoje falar um pouquinho da atualidade dessa perspectiva libertadora e pensar um pouquinho a trajetória do Paulo Freire e os caminhos para a gente tentar construir isso nas escolas, nos movimentos sociais, sindicatos, partidos, enfim. Bom, então vou tentar fazer uma apresentação introdutória aqui no tema e depois a gente procura aprofundar conforme os interesses, conforme as questões que possam vir a aparecer. O primeiro aspecto que nós temos que colocar do pensamento do Paulo Freire, que é um dos seus elementos fundamentais e que o torna um pensador crítico, um pensador problemático para o seu tempo, mas para o nosso também, como a gente sabe, que tem sido tão perseguido, tão combatido, é a concepção, é o entendimento de que a educação ela é o conceito de educação bancária, é a percepção de que a educação pode servir à reprodução da sociedade, à reprodução das ideologias dominantes, à reprodução da opressão. Então, esse é a pedra fundamental da qual ele parte, que ele chama da relação indissociável entre educação e política. Daí, dessa constatação que ele procura chamar atenção, de que a educação pode servir para a reprodução das desigualdades, para a reprodução da violência, da ignorância, inclusive, ele chama atenção para aquilo que é a primeira tarefa dos educadores, das educadoras, dos professores progressistas, das escolas e tudo mais, que consiste em procurar libertar a educação da ideologia e da cultura dominante, daqueles valores da sociedade opressora, dos preconceitos, dos machismos, das discriminações, né, dos valores de classe. Então, Paulo Freire, dentro da sua trajetória, essa talvez seja, né, a primeira e fundamental lição e filosofia de vida, de exemplo pedagógico que ele nos traz, né, que devemos relembrar nesse centenário. Diante, né, da sociedade opressora, diante de uma educação que reproduz a opressão, seus valores, sua ideologia, seus interesses, que procura, como ele chamava atenção, introjetar o opressor no oprimido. Diante dessa realidade, uma das primeiras tarefas do educador, da educadora, do professor, da professora, né, dos movimentos sociais, consiste em libertar o processo educativo, pedagógico, dos interesses, da ideologia, das concepções de mundo das classes dominantes que procuram reproduzir a sociedade tal como ela é, referendar seus valores, sua ideologia, seu projeto de dominação. Então, Paulo Freire parte dessa dialética, né, do opressor oprimido e de uma educação, do desafio de se construir uma educação que procure colocá-la
a serviço da libertação dos oprimidos. Esse é a tônica, né? Essa é o exemplo maior que Paulo Freire nos deixa. A crítica da educação bancária e a luta dos educadores, dos professores, de todos aqueles comprometidos com a causa da libertação do homem, da mulher, da humanidade, né? A luta por construir uma educação diferente, que se coloque não a serviço das classes dominantes, mas a serviço das classes oprimidas na busca por sua libertação. Então, diante desse exemplo que Paulo Freire nos deixa, que é importante a gente retomar a validade dele, a atualidade dele para o nosso momento. Olha só o nosso contexto que nós vivemos. Vamos dar uma olhada ao redor antes de avançar um pouquinho na nossa reflexão. Vamos dar como se diz, uma olhada pela janela. Observe as ruínas do presente, do nosso tempo. É pandemia, é fome, é destruição, é negacionismo, é terraplanismo, são fundamentalismos de toda ordem que marcam, né, uma crise geral da sociedade. Diante disso, o que deve fazer a educação? Como Paulo Freire falou, se voltar apenas para a memorização dos conteúdos, melhorar índices, taxas de aprovação, taxas de escolaridade, ou ela deve se preocupar em abordar essa realidade, trabalhar essa realidade e se preocupar em construir metodologias e práticas de ensino comprometidas com a transformação dessa realidade. Então, a dramaticidade do momento em que a gente vive repõe a necessidade, a atualidade da perspectiva de Paulo Freire, a perspectiva libertadora, que é pensar a educação como um instrumento de democratização, de transformação, de afirmação da igualdade, da dignidade. Essa é a perspectiva libertadora, de uma educação comprometida com a transformação. Pois bem, então a pandemia, o desenvolvimento do capitalismo, a destruição da natureza, a destruição da vida, a fome, a destruição do desemprego, tudo isso coloca esse desafio, né? Essa conjuntura, ela é profundamente desafiadora para o professor, para a educação. Então aí as notícias falsas, as fake news que testam a todo momento a capacidade de discernimento, de interpretação, de leitura e interpretação crítica. Paulo Freire mesmo já chamou atenção para isso, que era possível passar do analfabetismo para a alfabetização sem romper com a cultura alienada, com a cultura do silêncio. Olha como hoje, né, tanto se escreve, tanto se lê, mas e a nossa capacidade de análise crítica, de interpretação desses textos? Como é que está? Então a educação é desafiada nesse momento por toda essa ideologia, essa indústria de manipulação de massas que a gente chama até de forma um pouco menosprezada de fake news, mas isso é uma indústria de controle de massas, de manipulação de massas por meio desses aparelhos tecnológicos. E Paulo Freire sempre chamou atenção para essa questão. A questão não é só passar do analfabetismo para o alfabetismo, né, para a alfabetização, mas tem a capacidade crítica de ler a palavra, de ler o mundo. Então esses são alguns dos desafios que Paulo Freire nos colocou. O desafio de construir uma educação libertadora,
que retire a escola, os processos pedagógicos, o conteúdo, da ordem de interesse da ideologia das classes dominantes que visam reproduzir a sociedade, e coloque a escola, o conteúdo, os saberes, o processo educativo como um todo a serviço da libertação. E toda a dramaticidade do momento nos faz pensar nisso, na essência da educação, segundo Paulo Freire nos ensina, né? Na perspectiva libertadora, como central para o processo educativo. E é importante que a gente recupere rapidamente a trajetória do Paulo Freire, porque essa perspectiva que ele nos coloca foi profundamente reprimida na nossa história, no nosso sistema de ensino, nas nossas escolas. Quando Paulo Freire começou a trabalhar, como se fala, a criar o seu método, ele faz uma crítica a essa ideia de método, mas vamos utilizar para fins didáticos, né? Quando ele começa a criar esse método, que nós chamamos hoje de método Paulo Freire, junto às camadas populares do Nordeste, do Recife, do Rio Grande do Norte, camponeses, trabalhadores rurais, urbanos, ele foi percebendo a necessidade dessa educação libertadora diante da dramaticidade das condições de vida da população, do trabalhador, né, da sociedade brasileira. No entanto, e essa educação vinha acompanhada, impulsionada por esses próprios movimentos. Quando ele começou pela primeira vez, né, esse processo esse processo de elaboração do que nós chamamos de método Paulo Freire hoje, surge de um diálogo de aproximadamente 15 anos que Paulo Freire trabalhou com alfabetização de adultos, começando lá pelo SESI, né, até chegar na experiência de Angicos, em que ele, trabalhando com essa alfabetização das camadas populares, conhecendo a sua realidade, ouvindo as suas demandas, escutando a sua cultura, sua potencialidade, suas limitações, enfim. Foi a partir de 15 anos de diálogo, de convívio com as camadas populares, que Paulo Freire foi trabalhando em cima desse método que trazia vários elementos que eram elementos próprios da cultura popular. A roda, o círculo de cultura, né? A ideia dos círculos e das rodas é tão presente na cultura popular. As formas de organização, partir da cultura, partir da realidade. Pois bem, esse método que nós chamamos, essa prática pedagógica que nós chamamos de método Paulo Freire, surge de um vínculo orgânico com as camadas populares, procurando responder à demanda dessas camadas populares por sua libertação. Elas não precisavam apenas de um método que as ensinava a ler e a escrever. Elas precisavam de um método, né, que fosse um instrumento que lhes auxiliasse a se constituir como sujeitos históricos, como sujeitos críticos da sua realidade. Daí que o método Paulo Freire, que ele bolou pensando inicialmente a alfabetização, não se limitava a uma questão técnica de ensinar a ler e escrever. Procurava trabalhar também o elemento da conscientização, da abordagem da realidade, dos direitos, das lutas dos trabalhadores, da necessidade de os trabalhadores e das camadas populares se organizarem para participarem da vida pública brasileira. Então, além
de uma teoria, além de uma discussão técnica sobre ler e escrever, o método Paulo Freire também trazia a questão da conscientização, da organização dos oprimidos e da participação. Lembrando só que nos anos 60, de acordo com a Constituição brasileira, era proibido os analfabetos votarem. Quem não sabia ler e escrever não votava. Então, sendo, né, como Paulo Freire nos diz nos seus livros, cerca de 50% da população brasileira era analfabeta nos anos 60, principalmente, fundamentalmente, trabalhadores do campo, da cidade, das zonas rurais. Portanto, esse método que ele pensava, né, de alfabetização em massa, acelerado em massa, além de ensinar a ler e escrever, também inseria no sistema político, também conseguia com que os trabalhadores passassem a poder a votar. E, portanto, não bastava apenas ensinar a ler e escrever, tinha que também discutir a realidade, direito, cidadania, participação, ou seja, constituir-se enquanto sujeito histórico. Essa era uma das preocupações do método Paulo Freire, e é justamente nesse aspecto que ele serve aos interesses das classes subalternas, dos trabalhadores e dos oprimidos. Quando a educação não é apenas um instrumento técnico que vai ser colocado, que os trabalhadores se apropriam para ser colocado a serviço do mercado, né? A concepção de educação como formação do trabalhador alienado. A educação, ela serve aos interesses das classes oprimidas, dos trabalhadores, quando ela, além de colocar o conteúdo a serviço, né? Quando ele coloca o conteúdo a serviço dos oprimidos, para que eles busquem a sua libertação. Então, essa é a perspectiva libertadora. E conforme, né, ele foi organizando essas demandas que vinham dos trabalhadores, dos movimentos sociais, da luta por libertação, esse momento inicial ele se deu junto aos movimentos sociais, né? Foi junto aos sindicatos de trabalhadores, organização comunitárias, que ele foi criando, né, experimentando e gerindo, dando forma ao que hoje nós chamamos, né, de pedagogia do oprimido. E aí entra a questão, né, da ordem autoritária, como que isso não é pouco para a realidade brasileira. Libertar a educação dos interesses das classes dominantes é uma tarefa muito dura. Conforme, né, esse método que visava uma sociedade mais democrática, popular e democrática, começou a ganhar espaço na ordem institucional, ou seja, começou a entrar como método de ensino que fazia parte da rede regular, oficial, pública, veio o golpe de 64 para barrar esse processo. Ou seja, nesse momento inicial, a pedagogia do Paulo Freire, ela pôde ser desenvolvida apenas no âmbito das organizações populares, dos movimentos sociais. Ela não pôde entrar na educação pública, na educação oficial, formal, gerida pelo Estado, tendo em vista essa ordem autoritária que marca a sociedade brasileira, né? Que as elites construíram esse Estado antipopular. Então, conforme o Paulo Freire começou a inspirar as primeiras campanhas públicas de ensino no Nordeste do país, de pé no chão também se aprende a ler e escrever, enfim, e outras campanhas de alfabetização, deram um golpe, né, para barrar esse processo, entre outras coisas. De modo que
a discussão de educação popular ficou restrita aos movimentos sociais, aos movimentos da classe trabalhadora. Era ali o espaço em que ele se dava. Ele não pôde entrar para dentro da escola. Esse processo foi bloqueado em grande parte. Os educadores foram perseguidos, reprimidos. E como ele fala, na sua andarilhagem pela América Latina, nos anos ali, depois dos anos do golpe, né, finalzinho dos anos 60 e 60, isso se reproduziu. Essa ordem autoritária que vigora na América Latina não permitiu que essas ideias entrassem para dentro do Estado, para dentro da ordem pública. Que uma educação popular, que os interesses dos trabalhadores no âmbito da educação entrassem para dentro do Estado. Eles fecharam essa ordem. De modo que a discussão de educação popular, nesse primeiro momento dos anos 60, dos anos 70, ela só pôde ser praticada, na sua maioria, pelos movimentos sociais e populares. Pois bem, Paulo Freire somente na sua experiência na África, que ele pôde, vamos dizer assim, naquelas revoluções vitoriosas de independência, de descolonização do continente africano, que Paulo Freire contribuiu e que ele pôde entrar para dentro de um sistema público oficial de ensino. Foi na África que primeiro se deu esse casamento entre educação popular e escola pública, e sistema formal de ensino. No livro Cartas à Guiné-Bissau, onde ele relata a sua participação no processo, né, da Revolução Africana, ali em Guiné-Bissau, da independência, ele pôde participar ativamente da construção de um sistema de formação de professores, de alfabetizadores, que ele acompanhou, que foi o Centro de Formação de Professores Máximo Gorg, ou conhecido lá na África como Escola de Có. E foi ali onde ele primeiro, vamos dizer assim, pensou uma escola popular, uma escola pública popular. Quais seriam as características dessa educação? E lá ele mais ou menos delineou. Ele falou, olha, a escola, da perspectiva libertadora, uma escola a serviço da transformação, ela deve trazer alguns elementos como, ela não deve ser uma escola fechada nela mesma. Ela deve ser uma escola que se relaciona com a comunidade, que tem vínculos com a realidade dos educandos, com a realidade social, com a realidade da comunidade, com a realidade cultural, com a realidade política. Então, o primeiro passo que ele assinala, quando ele está pensando essa experiência dele na África, esse processo de construção de uma escola pública, popular, de uma universidade, vamos dizer assim, de um centro de formação de professores, ele fala, essa escola deve ter um vínculo orgânico com a sua comunidade, com a realidade. Tanto no sentido de que a realidade e a comunidade devem entrar na escola, deve ser assunto de discussão dos alunos, de reflexão, mas também a escola deve ir até a comunidade, desenvolver ações, deve ter uma relação de teoria e prática com essa comunidade. Bom, um segundo ponto que ele assinala é que essa escola não pode ser apenas um novo discurso, trocar o velho discurso por um novo discurso, trocar o velho conteúdo por um novo conteúdo. Essa escola ela deve ter uma dimensão prática também. Ela não deve ser apenas discursiva, como ele às vezes fala, ou verbalismo oco.
como ele também, outro termo que Paulo Freire usa. Essa escola ela deve se preocupar com elementos práticos, com uma dimensão de atuação, de pôr em prática muitos daqueles conhecimentos e saberes que ela tem dentro dela, que ela desenvolve. Então, a escola ela não pode ser apenas teórica, ela deve ser uma escola da praxis, da unidade entre teoria e prática. Uma escola que se conecta com o trabalho. Um trabalho não entendido como emprego, mas trabalho humano, que transforma a realidade, que atua na comunidade, que atua na escola. Então, esse é outro elemento que ele está refletindo lá no final dos anos 70, quando ele está falando da escola de Có. E, por fim, ele assinala um outro elemento. Se essa escola é uma escola preocupada com a transformação da realidade dos alunos, da realidade do país, ela deve se vincular, ela deve se aproximar, dialogar com as forças e as organizações que lutam por essa transformação. Ela deve ter um vínculo orgânico com as organizações dos oprimidos, com as organizações de mulheres, com as organizações étnico-raciais, com as organizações que lutam para transformar a realidade, com as organizações das classes oprimidas. Ou, traduzindo para uma linguagem mais corriqueira do nosso dia a dia, a escola, da perspectiva, né, ela deve manter laços, vínculos orgânicos com os movimentos sociais, movimentos de mulheres, movimentos da cultura negra, movimentos étnico-raciais, movimentos de classe, de defesa da natureza. Por quê? Não é sozinho. Quando se coloca o tema da transformação, ninguém muda o mundo sozinho. Ninguém muda a realidade local, regional ou nacional sozinho. Isso é um trabalho coletivo. Então, quando essa educação popular, né, começa a entrar na escola, primeiro lá na experiência africana, ele vai pensar como seria essa experiência, como construir a educação popular nas escolas e movimentos sociais. E ele vai colocar esses temas. A escola, a educação popular deve se relacionar com a realidade, com a comunidade. Deve trazê-los tanto para participar da vida escolar, como a escola deve ir até a comunidade, conhecer a realidade social de vida, a realidade da natureza ambiental e tudo mais. Essa escola, né, segundo elemento, é uma escola da praxis. Ela não é só um novo conteúdo, uma nova ética, um novo discurso, ela é também uma escola que procura pôr os alunos para incidir na realidade, pôr em prática o que se estuda na escola. E um terceiro elemento é que essa escola popular, essa escola sobre perspectiva libertadora, deve ser uma escola organicamente vinculada com as forças da transformação, com as organizações, com os movimentos sociais de mulheres, de defesa da natureza. Ela tem uma tarefa organizativa para que o aluno, o estudante, possa se organizar também, fazer parte dessas iniciativas locais, regionais e nacionais. Então, para a gente finalizar, né? Queria finalizar com uma passagem do Paulo Freire, então. Depois dessa
passagem pela África que ele volta para o Brasil e vai poder pensar um pouco mais como construir a educação popular nas escolas, relacionando-a com os movimentos, com os oprimidos. E aí ele tenta trazer essa reflexão que tem como, né, seu primeiro espaço de experiência lá o contexto das revoluções africanas, com o qual ele aprende muito. E aí, no contexto do Brasil, quando ele já volta para cá nos anos 80, no final dos anos 80 ele é nomeado secretário de Educação da cidade de São Paulo, na gestão da Luísa Erundina, né, uma das primeiras administrações de esquerda do campo popular na história do Brasil, como a gente estava dizendo. Até então, até os anos 80, era vedado esse tipo de pensamento, uma concepção popular de educação entrar no âmbito do Estado. O Estado era um Estado exclusivamente de classe, das elites, uma autocracia, como dizia Florestan Fernandes. E apenas nos anos 80 que minimamente começou a se abrir para os interesses populares, para uma concepção popular de educação, para governos populares, e hoje nós vivemos justamente a tentativa de expulsão dos trabalhadores e do campo popular da ordem pública, do debate público, criminalizando, perseguindo. Então, quando Paulo Freire viveu essa experiência de tentar construir uma educação libertadora, colocando, né, dentro algum dos seus princípios dentro da escola pública, o desafio, né? Ele queria terminar com essa entrevista aqui. Ele dá uma entrevista para, né, eu achei apropriado, entrevista concedida ao Sindicato dos Trabalhadores do Ensino de Minas Gerais em março de 1989. Então, ao nosso querido Sindiúti. Uma entrevista que ele concede já como secretário de Educação. E aí o sindicato pergunta para ele: o que é ser um trabalhador do ensino no Brasil hoje? Primeiro ele fala, né, que não existe um trabalhador do ensino, um professor, um educador em abstrato. Existe, né, a educação é um ato político. Então é importante que se assuma politicamente que se é um educador conservador ou um educador progressista. Então ele faz essa primeira observação. Né? Não existe essa concepção em abstrato. A educação é sempre um ato político. Um tomar partido sobre uma situação da vida. Omitir-se é alienar-se, né? E isso é uma postura, é uma posição diante da vida. Pois bem, então ele faz essa ressalva, né? E aí ele fala: situando-me entre os educadores e educadoras progressistas do Brasil hoje, diria que nos assumir assim significa, por exemplo, trabalhar lucidamente em favor da escola pública, em favor da melhoria de seus padrões de ensino, em defesa da dignidade dos docentes e de sua formação permanente. Então, veja, uma primeira parte, né, defesa da escola pública, de qualidade e tudo mais. Mas ele complementa, né? Significa lutar pela educação popular, pela participação crescente das camadas populares nos conselhos de ensino da comunidade, de bairro, de escola. Significa incentivar a mobilização e a organização, não apenas de sua própria categoria, mas dos trabalhadores em geral, como condição fundamental da luta democrática com vistas
a transformação necessária e urgente da sociedade brasileira. Ou seja, a educação popular, nos movimentos sociais ou na escola, depende do âmbito que hoje nós conseguimos atuar, ela tem uma dimensão conscientizadora, que é abordar a realidade, trazer para dentro da escola, para dentro dos movimentos, a realidade social do país, as desigualdades, as formas de opressão, de exploração. Então, ela tem uma dimensão conscientizadora, mas ela também, e ele nos enfatiza aqui, ela tem uma dimensão organizadora. Ela não é só um novo discurso, ela deve construir uma nova prática, uma prática de vida que coletivamente procuramos transformar a realidade. Então a escola ela deve construir essa preocupação com a organização, com o vínculo com as organizações, com os movimentos, com as entidades, com as cooperativas, enfim, aquele leque de organizações da sociedade civil empenhadas na transformação da sociedade brasileira. Então, para concluir aqui, né, já passei um pouco até do meu tempo, os caminhos para construir a educação popular de uma perspectiva libertadora, tanto nos movimentos sociais, sindicatos, associações, quanto nas escolas, no sistema formal, regular de ensino, passa tanto por essa dimensão de conscientização, de abordar a realidade, de não ser um ensino alienante, que passa ao largo, o mundo aí acabando, a pandemia, incêndio, terraplanismo, e a educação passando ao largo desses problemas sociais da realidade. Então ela tem uma dimensão conscientizadora, mas ela também deve se preocupar com esse vínculo com as organizações, com as forças da transformação. Então, tanto nos movimentos sociais quanto nas escolas, é importante, né, que a escola mantenha vínculos com essas organizações, movimentos sociais, que façam parte da vida escolar, que sejam sujeitos também do processo educativo, participando de debates, trazendo atividades, que seja também elementos orgânicos, permanentes, constantes da vida educativa escolar. Pois bem, então, Reginaldo, vou encerrar aqui essa primeira participação, né? E ver o que nós temos aí. Obrigado, hein? Pela oportunidade. Valeu. Nós que agradecemos essa aula aí de participação popular, viu, professor Nespor? Vamos dar uma olhada no chat aqui. Pessoal dando boa noite, saudando. Temos aqui Maria de Fátima dando boa noite, parabenizando o centenário de Paulo Freire. Também Yara Alves. Também a Raíssa Santos, Regina Célia Nespoli, é parente, né? Também aqui a Maria Meira, também a Kênia, também mandando abraço, dando boa noite. Tem uma pergunta aqui da Eliana, por que a educação e o educando Paulo Freire, espera que subiu aqui, é tão perseguido no nosso país? Por que tanta perseguição a Paulo Freire no nosso país? Também, uma pergunta que eu também quero aproveitar, deixando aqui também, a discriminação dos movimentos sociais, principalmente na conjuntura que vivemos, porque as pessoas também não conhecem essa realidade dos assentamentos, acampamentos e da educação popular de fato. Como que nessa conjuntura também, como lidar com essa situação? Falar em educação popular, falar em construções coletivas, com os movimentos, sindicatos, enfim.
como que a gente também poderia estar lidando com toda essa educação popular em tempos tão difíceis de retrocesso que estamos vivendo, professor? Primeiro, né, Reginaldo, agradecer todo mundo aí que está nos acompanhando, mandar um abraço aí, tem até uma participação especial aí, não é, de familiares, um abraço aí para a querida Regina Célia, minha mãe. Mas, então, Reginaldo, eu acho que o Paulo Freire, por que esse personagem ele é tão importante? Porque ele representou, como poucos, os anseios das camadas populares. Como eu tentei falar aqui muito rapidamente, ele não pensou um método, ele foi aprendendo também. Ele condensou muitas das aspirações populares na luta por direitos, por dignidade, e procurou organizar, procurou formular isso através de um método de educação. E aí que isso na nossa sociedade, na sociedade brasileira, como a gente sabe, e ela não nos deixa lembrar nunca, ela é uma sociedade muito autoritária. É a questão da formação, vamos recuperar rapidamente, né, a caracterização da sociedade brasileira que o próprio Paulo Freire nos dá. Ele falou, olha, nós tivemos uma sociedade que se formou com base na escravidão, que é uma forma de sociedade baseada numa forma de exploração, superexploração do trabalho, de negação de direitos da terra, da própria vida. Pois bem, onde o trabalhador, a massa do povo, não tinha qualquer tipo de direito ou voz. A abolição, a escravidão foi abolida. Mas a massa da população, dos trabalhadores, não foi incorporada ao plano da cidadania e do direito, Reginaldo. Está entendendo? A escravidão foi formalmente abolida. Então significa que todos somos cidadãos, todos os cidadãos têm direitos. Essa é a teoria. No entanto, essa massa da população brasileira, dos trabalhadores, não foi formalmente incluída no plano da cidadania e dos direitos. E por que não foi? Porque para você assegurar, vamos dizer, pegar o caso da educação para todos, requer um processo de transformação, de distribuição de renda, de realocação da riqueza no país para assegurar esses direitos. Então, a estrutura herdada da escravidão, da colonização, ainda permanece. E é essa estrutura que precisa ser alterada para que a cidadania seja garantida. Então, toda a nossa história republicana consiste nesse esforço de assegurar a inclusão do povo brasileiro, né, das camadas populares, no plano da democracia, da cidadania e dos direitos. E toda a tarefa das classes dominantes consiste, né, em frear, bloquear, impedir pela força e pela violência que o povo conquiste a sua cidadania, seus direitos. Então, a história do século XX no Brasil, nós tivemos 15 anos de ditadura, depois mais 25, 35 anos de ditadura militar. No período que nós estamos chamando período democrático, que é de 45 a 64, como eu disse, analfabeto não podia votar. 50% da população brasileira estava excluído do sistema eleitoral, Reginaldo e quem nos acompanha. O povo só pôde votar em 88 agora, com o sufrágio universal. Os direitos trabalhistas para todos, aposentadoria, educação como um direito de todos, tudo isso só foi assegurado agora em 88.
após uma década de luta dos trabalhadores, que é a década de 80, que arrancou essas conquistas. Tem um livro aqui que estuda greves, movimentos sociais e tudo mais. Ela faz questão de enfatizar que os anos 80, a classe trabalhadora brasileira foi uma das mais combativas do mundo, que foi onde eles arrancaram esses direitos. Pois bem, então, né, tudo isso para sondar, tentar explicar por que Paulo Freire incomoda, por que Paulo Freire ele é perseguido. Porque ele representa, com suas ideias, e como eu disse, né, não foi ele que inventou, ele escutou. Quantas vezes ele fala isso nos livros dele? Que ele ouviu do camponês, que ele ouviu do favelado, que ele aprendeu nas palafitas do Nordeste, enfim. Então, ele representa, né, essa concepção de uma educação que não está aí para reproduzir essa sociedade desigual. Ele representa uma concepção de educação que coloca a educação a serviço da igualdade, dos direitos, a serviço da libertação. E por isso ele incomoda tanto essa sociedade opressora, como a sociedade brasileira. Ele encarna, né, às vezes, uma ideia, encarna em determinados personagens. O Paulo Freire é esse educador orgânico, que escutou, que conversou com os trabalhadores e procurou dar consequência a isso, sistematizar essas demandas no seu método. Então, ele representa isso. O Paulo Freire, ele não é só ele. Tanto que quem constrói o Paulo Freire é quem leva ele para frente e não deixa ele morrer, é esse conjunto de movimentos populares, de organizações, de coletivos, como o coletivo Paulo Freire de BH. Nesse centenário, nós realizamos muitas atividades, muitos debates, e inúmeras vezes as pessoas que participavam das rodas de conversa diziam assim: eu não aprendi para o Paulo Freire na faculdade, aprendi nos cursos, aprendi nos movimentos sociais. E é as camadas populares, né, que fazem de Paulo Freire o que ele é. E não só as camadas populares do Brasil, como a gente sabe, né? Ele é uma referência na América Latina e na África. Como que ele conseguiu representar esses anseios, trazer para dentro do seu método, da sua filosofia, essas demandas. Então, Paulo Freire, suas ideias representam na realidade brasileira essa demanda de uma educação popular a serviço de um mundo melhor, né? Falando simplesmente, com menos desigualdade, com menos ignorância, com menos violência. E na sociedade brasileira ainda vivemos o desafio de incorporar o conjunto da população brasileira ao sistema de ensino, à educação, ao plano dos direitos. O que nós vivemos desde 64, desde 2016, né, com o nosso novo golpe, o golpe do impeachment, como se diz? É justamente a tentativa de excluir o que eles tinham conquistado na década de 80, excluir politicamente, rasgar a democracia, deram o golpe no presidente que tinha sido eleito, desconstitucionalizaram o país, acabando com direitos trabalhistas na Previdência, levando o país lá para próximo da década de 30, né? Acabando com vários direitos que tinham sido criados na CLT do Vargas. Então, Paulo Freire representa isso. Ele representa essa esperança acumulada
pela transformação da realidade brasileira, onde o povo brasileiro não seja apenas massa, né, trabalhador, massa de manobra, ou trabalhador braçal, trabalhador alienado que serve aos interesses das classes dominantes, mas na formação de um povo que se organiza, que tem consciência de direitos. Então, esses temas com os quais ele se deparou nos anos 60 e foi mandado embora do país por causa disso, retornam agora com toda a força. E esse é o fundo do nosso debate hoje, a atualidade de Paulo Freire. Porque, a depender do projeto das elites e das classes dominantes na atualidade, vai se repor toda essa sociedade, toda essa opressão. O que eles querem com escola sem partido? Justamente tentar bloquear o debate sobre a realidade, o trabalho de consciência que o professor pode fazer na sala de aula, de tomada de consciência. O que eles querem com isso? O que eles querem com toda essa perseguição à educação, a criminalização do docente, do professor, do educador, com esse corte de verbas? Então, tudo isso é o projeto do quê? De restaurar, né, a exclusão do povo, excluir dos direitos, do direito à educação, direito à cidadania e tudo mais. Então, é mais ou menos por aí, Reginaldo, que nós temos que entender Paulo Freire. Ele é quem representa esse projeto, e não só uma esperança, mas com uma prática acumulada ao longo de anos, 50, no mínimo, né? Que vem se consolidando, se aprofundando e se enraizando nas classes populares. Então, Paulo Freire, ele não é só dele, né? Ele é de todos nós que lutamos ainda, e ele é um companheiro que está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos aconselhando a lutar no plano da educação por uma outra sociedade. Isso mesmo, professor. E a entrevista que você leu aí ao Sindiúti vale para hoje, né? Vale para os dias atuais de hoje, né? Defendendo a educação, defendendo os profissionais da educação, enfim, como estava à frente do seu tempo, né? E também nessa linha aqui, ó, a Eliana, professor, enquanto educador, você percebe uma desvalorização da nossa profissão por parte do governo, que deveria lutar por ela? Chegou mais gente aqui também, a Eveline também dando boa noite, parabéns pela nossa live, também a Jane Silva, a Daniele, educação, também a Juscelia, brilhante professor Nespoli, a Eveline, Paulo Freire, tão atual e tão necessário, tudo é político. É isso, pessoal participando com a gente aí, mas é isso, né? O governo que deveria valorizar, defender a educação. Recentemente, o próprio ministro da Educação falando que a universidade não é para todos, enfim, uma fala só de desconstrução, né? Então, exatamente esses dois projetos que estavam em embate na época do Paulo Freire e continuam em embate hoje, que é a luta de classes no plano da educação, Reginaldo. O projeto das elites, das classes dominantes, é a educação como um privilégio. A educação como um privilégio dos ricos, dos proprietários, né? Esses sim têm direito à educação de qualidade. Ou como disse um ministro, educação é só para quem pode pagar. E por outro lado, o projeto das camadas populares, dos trabalhadores que lutam pela transformação dessa realidade, é o projeto da educação como um direito de todos. São esses os dois projetos que estão em debate, se enfrentando na história do século XX inteira brasileira, e ainda não encontrou um desfecho. Não é? Desde que, como a gente viu, do processo de formação da sociedade brasileira, uma sociedade com 400 anos de escravidão nas costas,
a educação era um direito aos proprietários, era um privilégio dos proprietários de escravos. A massa da população estava excluída. Então, toda a luta de 100 anos para cá, quando a gente acompanha na história do Brasil, de movimentos sociais, movimentos operários, Primeira República, Vargas, chegando até os dias atuais, é a luta pelo acesso de todos à educação. E as elites procuram frear esse processo, bloquear. Nos anos 80, como procuramos assinalar, foi pela primeira vez que as camadas populares conseguiram imprimir na Constituição a sua concepção de educação, que a educação é um direito de todos, independente de se é rico, se é pobre, se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco ou se é indígena. Foi os trabalhadores, as camadas populares, os educadores que conseguiram essa conquista. Uma conquista que foi muito a contragosto das classes dominantes que combatem Paulo Freire até hoje, porque eles não aceitam essa ideia, esse projeto. E eles querem repor a todo custo o projeto da educação como um privilégio dos ricos. Eles não escondem esse projeto, como você mesmo enfatizou. O ministro foi lá e disse: a educação é para quem pode, deve ser para quem pode pagar. Quem não pode vai trabalhar, não tem que estudar. Ou como se dizia no tempo de Paulo Freire, para trabalhar no campo, para trabalhar na fábrica, para puxar enxada, não precisa saber ler e escrever. Então esse é o projeto, esse é o embate que Paulo Freire enfrentou ao longo da sua vida e que ainda nós enfrentamos. Por isso ele é tão caro. Nós estamos lutando a mesma luta do Paulo Freire. A luta da educação como privilégio, da educação como mercadoria, por um lado, contra a luta da educação como um direito para todos, como um direito humano, que deve ser assegurado e que a economia, a realidade, deve ser transformada para assegurar esse direito. Então, essa é um pouco da questão que envolve o nome do Paulo Freire. Esse embate de projetos, a luta de classes no plano da educação. E o Paulo Freire é um dos principais nomes que se dedicou à luta por uma educação popular, libertadora. E por esta razão, professor, que estamos aqui nessa semana maravilhosa, cada live com pessoas especiais como você, celebrando esse centenário, levando o nome do nosso patrono da educação brasileira, sempre no lugar mais alto possível, porque é merecedor, né? Ele estava à frente do seu tempo e hoje a gente defende a educação, defende Paulo Freire e visa dias melhores aí para todo o nosso povo, né, que vem sofrendo, um povo que infelizmente está passando por momentos que a gente espera em breve poder sair de toda essa situação, né? E você vê como naquela situação a plataforma que ele coloca é a mesma com que nós trabalhamos hoje, defesa da escola pública, mas que essa escola pública tenha a participação das camadas populares, dos trabalhadores, dos movimentos sociais. Essa é a escola que nós estamos trabalhando e que ainda hoje procuramos construir. Cada um na sua experiência, na sua escola, no seu movimento social, estamos trabalhando dentro dessa mesma plataforma, dentro dessa mesma agenda de escola pública e participação popular. Tudo bem, professor. Mais um alô aqui para Silmara da Silva Cruz, dando parabéns aí à sua participação aqui na nossa 25ª Semana Paulo Freire de BH. E o coletivo Paulo Freire não é mais de BH, né, professor? Agora é coletivo Paulo Freire MG. Ampliou, né? Ampliou e cresceu. Que bom que ampliou e cresceu. Aproveitar também para mandar um abraço aí, para todo mundo que está mandando
um salve, uma boa noite, também retribuir. Muitos aí alunos nossos lá na universidade, no Triângulo Mineiro, então é um prazer estar com vocês aqui, socializando essa live aqui do coletivo Bancada do Livro, do coletivo, Paulo Freire. A Bancada do Livro é parceiro, Bancada do Livro é parceiro. Um grande abraço para o nosso amigo Raul, nosso Raulzão lá de Uberlândia. Professor, agora é o vídeo que você quer que a gente passe aqui? Então, para trazer esse elemento de experiência, né? Vamos terminar, então, passando um pouquinho da nossa experiência lá do curso de licenciatura em Educação do Campo, que nós estamos tentando construir lá junto com esses alunos aqui, né? Que são nossos professores também, nos educam, junto com os territórios. Então, lá em Uberaba tem você pediu para trazer um pouquinho esse tema, né? O curso de licenciatura em Educação do Campo, que se baseia muito nessas ideias. Então, vamos terminar tentando socializar um pouquinho da nossa experiência prática lá em Uberaba, no Triângulo Mineiro, tentando construir uma formação de professores que integra vivência na realidade, diálogo com cultura popular, diálogo com os movimentos sociais. Então, dentro disso que nós discutimos do Paulo Freire lá, estamos tentando coletivamente construir essa experiência. Então, acho que seria legal para divulgar a experiência e socializar, exemplificar um pouco do que nós estávamos falando. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola com seu canto de afoxé, ticuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiro, com certeza estão de pé. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Cultura e produção, sujeitos da cultura, a nossa agricultura pro bem da população. Construir uma nação, construir soberania pra viver um novo dia com mais humanização. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Quem vive da floresta, dos rios e dos mares, de todos os lugares onde o sol abre uma festa, tem a sua força empresta nos quilombos e aldeias, e quem na terra semeia, vem aqui fazer a festa. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Muito bom, professor. Vídeo maravilhoso, educação no campo.
Não é esmola, né? De fato, valorizar aí os profissionais. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui, né? Obrigado e parabéns por você dedicar esse teu tempo e um pouco da atenção, espero, aqui com a gente. Como a gente estava falando, esse foi nosso último momento presencial, né? E ali é um registro de quando os alunos saem dos seus territórios, de basicamente 4 territórios nós temos, Triângulo Mineiro, norte de Minas, noroeste de Minas e sul da Bahia, e vão até a universidade, né? Então é o nosso momento escola. Então é como nós falamos, estamos tentando construir essa escola inspirada no Paulo Freire, na educação popular, que associa conhecimentos científicos, conhecimentos populares, cultura popular, vivência nos territórios, assentamentos, escolas, diálogo com os movimentos sociais. E acredito que em todos os espaços que nós podemos atuar, sejam em escolas públicas do campo, da cidade, movimentos sociais, sindicatos, esses princípios que nós falamos aqui se aplicam. A educação popular combina tarefas de conscientização sobre a realidade, mas também tarefas de participação, de organização, para que as pessoas possam lutar por seus direitos e conseguir, né, como era o sonho de Paulo Freire, transformar essa sociedade num mundo melhor, superar essa sociedade opressora que vive e se alimenta da opressão. E nós estamos vivendo esse momento tão dramático que nos ensina, né, como é duro viver numa sociedade opressora, e por isso nós temos que nos comprometer, educadores, educadoras, com esse projeto de educação libertadora. Então, um abraço. É isso aí, né, Reginaldo? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanhou aí. E fica aí nossa experiência. Todo mundo trouxe um pouquinho, né? Isso. Foi uma aula, viu? Um prazer. A Juscelia Oliveira Santos, a aluna também está mandando abraço. A Daniele. Também tem uma pessoa de São Paulo aqui, ó, Marcelo Barbosa, lá de Restinga, São Paulo. Regina Célia também dando parabéns a todos. Então, assim, a todos que nos acompanharam aí pela página do coletivo Paulo Freire MG, nossa gratidão ao professor Nespoli, que deu uma contribuição hoje, uma aula de educação popular. A gente agradece muito. Para suas considerações finais aí, professor, nós só agradecemos, viu? 25ª Semana Paulo Freire, Ação Cultural para a Liberdade, Paulo Freire e o Esperançar por um Mundo Melhor. E a sua contribuição hoje aqui foi maravilhosa. Valeu, Reginaldo, valeu todo mundo aí. Eu que quero parabenizar o coletivo Paulo Freire BH, 25ª semana. Não é para qualquer um, meu. É como a gente falou, acompanha quase que todo esse período que nós estamos falando, que foi esse ar democrático que o Brasil teve, de 88 até 2016. Então, o grupo de vocês viveu esse período, foi um sujeito desse período, e como diz, né, fizeram educação como uma ação cultural para a liberdade, e é isso que, em todos os contextos, nós devemos nos mirar. Buscar construir uma ação cultural para a liberdade dos seres humanos, da natureza, mais igual, por um mundo, esperançar por um mundo melhor, como você falou. Então, Reginaldo, te parabenizo demais o coletivo, tá? Por todo esse trabalho, essa atuação. Espero, quando passar essa pandemia, poder visitar lá o centro de vocês, que você publicou a foto hoje, né? E fazer uma roda de conversa com todos vocês lá. Um abraço para quem nos acompanhou aqui, alunos, professores, companheiros com quem a gente constrói essa experiência, como a gente falou. A educação popular é um ato coletivo. Então, é com eles que a gente se inspira, se fortalece. Um abraço para todo mundo aí.
boa noite, boa sexta-feira. E tem mais final de semana, né? Tem mais. Sextou com Paulo Freire, com o professor Nespoli. Amanhã, sábado, às 10 da manhã, Paulo Freire e os Direitos Humanos, com o professor Robson Sávio Reis de Souza, da PUC Minas. E também às 13 horas, tema Paulo Freire e a Educação Superior, com os professores Tainara Cristina e também Ariovaldo e Daniel Santos Braga. No domingo pela manhã, hein? Tem MST, mais Educação Popular, a live do MST, às 9h30 da manhã. E às 2h30 da tarde, o coletivo Linhas do Horizonte, do Paulo Freire, lá no Coreto da Praça da Liberdade. Então, um fim de semana, domingão é o aniversário de Paulo Freire, teremos atividade da manhã com encerramento com o MST, à tarde, exposição na Praça da Liberdade, e na terça-feira, finalizando... na segunda-feira, professor, vamos ter uma visita ilustre, direto de Cuba. Dr. Mariano vai ser o nosso convidado de segunda-feira, live imperdível. Professor Mariano, de Cuba, vai participar da nossa live segunda-feira à noite, 19 horas. Internacional o evento, hein? Internacional, hein, Reginaldo? Internacional. O negócio está ampliando, né? Isso é bom. Lá em Cuba, eles fazem lá, acho que tem uma comemoração que é o mês todo de Paulo Freire lá. Esse professor já esteve aqui em BH, ele visitou o acampamento do MST em São Joaquim de Bicas, fez várias agendas com a gente aqui em BH, ele ficou encantado com a nossa Semana Paulo Freire, e agora vamos fazer uma live com ele na segunda-feira, 19 horas. E na terça-feira, encerrando, a live da vereadora Macaé Evaristo, lendo a realidade com os olhos de Paulo Freire. É isso. 25ª Semana Paulo Freire, recheada de Paulo Freire, convidados super especiais, porque Paulo Freire merece. Um grande abraço para você que acompanhou aí pela página do coletivo Paulo Freire MG. Nossa gratidão. Continue com a gente, muitas atividades ainda por vir. Agradeço ao professor Nespoli, a você que participou. Um grande abraço e viva Paulo Freire, viva a educação brasileira. Boa noite, professor. Tchau, pessoal. Um abraço. Um abraço.